Olá, como vão todos? Mais uma semana aqui com vocês e hoje eu trago um tema para a gente poder pensar um pouco sobre sentimentos, identificação de sentimentos, expressão de sentimentos. Eu estava me lembrando do meu passado remoto, né, como professora de pequenos. E sempre gostei muito de estar com eles. E na época em que eu trabalhava como professora dos pequenos, trabalhávamos muito a questão da expressão dos sentimentos e qual que era a nossa responsabilidade enquanto educadores, né? Na colaboração que a gente tinha ali para que as crianças pudessem ir aprendendo a identificar o que elas sentiam para poder expressar isso e aprender a expressar, né? Então era muito comum e era uma delícia, né? Eu confesso, sou um pouco suspeita, mas era uma delícia ver as crianças tão pequeninas dizendo para o colega: eu não gostei que você me mordeu. E a gente dizia, quando o amiguinho mordia ou batia, né? A gente normalmente estava sempre perto e dizia assim: vem cá, fulano, vamos ver o que aconteceu com o amiguinho que você mordeu, vamos ver por que ele está chorando. E normalmente o amiguinho que mordeu também não queria muito ir, porque estava com os sentimentos também embaralhados, né, naquela hora, com dificuldade de expressar, né? E aí a gente sempre punha as duas partes ali em haver e colaborava para que aquele que tinha sentido dor, que tinha sido afetado, pudesse aprender a dizer: olha, não gostei que eu levei uma mordida, né? Não foi bom, doeu. E aí aquele que mordeu, a gente também cuidava. Olha, machuca o amiguinho. O que você acha que você podia fazer? E a gente, claro, tão pequenos, a gente também dizia, né? Você pode dizer: eu quero esse brinquedo que está na sua mão. Você me empresta? Eram negociações muito comuns ali, né, na época. E eu fui me lembrando dessa experiência, né, minha, e foram muitas outras, eu não vou me estender aqui, mas eu assisti uma coisa hoje que me remeteu a tudo isso, né, na verdade. Eu estava vindo para cá, para o consultório, e aí me deparei com um motoboy dando um chute na porta de um carro, cuja pessoa dentro do carro já estava discutindo com o motoboy. Eu não acompanhei isso, né? Só vi essa cena. E eu só sei que o motoboy deu chute na porta e se mandou rapidinho, e o cara do carro já acelerou e, assim, a expressão dele era de muita raiva e foi com o carro ali atrás do motoboy. Na hora que eu assisti isso, né, me deu um aperto no coração, porque aquilo não ia se sair, a saída daquilo não seria muito boa, certamente, né? E eu me lembrei destas coisas, sabe? O que acontece, né? Quantas coisas emaranhadas podiam estar ali na vida daquelas duas pessoas envolvidas na questão do trânsito ali, né? E quantas são as situações que a gente passa dia a dia no trabalho, na família, né, conosco mesmos, assim, em que a gente vive essa situação de emaranhado de sentimentos dentro da gente que a gente não identifica muitas vezes e que a gente também identifica, mas às vezes não sabe expressar, não sabe como comunicar, né? E isso é bastante difícil. Quando cuidamos desde cedo, desde a mais tenra idade, né? A elaboração dos sentimentos, quando a gente ensina, quando a gente demonstra nas nossas ações a compaixão, a colaboração com o outro, o respeito pelo outro, isso vai sendo constituído dentro do indivíduo. E isto colabora, né, para que mais tarde, quando este indivíduo amadureça e se torne adulto, ele possa colaborar
melhor no convívio com as pessoas e também se sentir melhor, né? Muitas vezes a gente passa uma vida inteira soterrados nos nossos sentimentos sem identificá-los, e os nossos sentimentos ficam lá esperando nos porões do nosso íntimo, né? Ficam esperando um resgate. E eu acho que eu senti um pouco isso hoje, sabe? A necessidade de dizer para vocês da importância de que nós façamos um resgate com o nosso íntimo, um resgate no nosso íntimo, para que a gente possa identificar sentimentos soterrados e que possamos ressignificá-los, trazê-los à vida, tirá-los da condição de porão, sem luz, e trazê-los para a luz. Normalmente a gente tem uma tendência, né, a insistir, né, de que as pessoas sejam boazinhas, vamos ser bonzinho, é legal ser bonzinho. Então, aqui eu não vou entrar no mérito do bom e do mal, né, mas certamente, eu já falei em outro vídeo sobre a dualidade, né, e a necessidade do Tao, lembra, da medicina chinesa, de que haja uma unidade, né. Então, dentro de nós existem as duas versões da moeda, a cara e a coroa, o bom e o mal, o alto e o baixo, o fácil e o difícil. Então, se temos expressões boas, também temos expressões ruins, umas mais fáceis, umas mais difíceis. A nossa tarefa é ir forjando, né, esse material para que ele possa ser alquimizado, para que de um material bruto eu consiga um material nobre. E o material nobre é a expressão daquilo que eu verdadeiramente identifico, né, dentro de mim, para poder expressar para o outro e me empoderar daquilo que eu sinto, né? É muito comum que a gente cobre de filhos, de alunos, de pessoas, né, o respeito, a compaixão, muitas vezes e tal. Mas só que eu me pergunto assim, bom, a gente cobra, mas a gente plantou isso em algum momento? Plantamos em nós? Como é que a gente quer colher uma coisa que a gente sequer prestou atenção se plantou? Ou de que jeito plantou? Eu costumo falar muito aqui para as pessoas que convivem comigo, né? Se eu planto uma semente de macieira, né, de maçã, e cultivo ela e cuido dela, ou provavelmente, se tudo der certo, eu vou colher maçãs. Agora, se eu planto uma semente de maçã e acredito que vai nascer manga, bom, alguma coisa nesse processo aconteceu que se perdeu. Talvez eu não tenha prestado atenção naquilo que eu plantei e fico só com a ideia daquilo que eu quero cultivar. Talvez eu preste atenção naquilo que eu plantei, mas eu me perca nos cuidados, no cultivo, e aí eu não consigo colher e digo que o problema é da semente, né? Então, um pouco dessa reflexão de hoje sobre a questão dos sentimentos, né? E da identificação deles, tem a ver com essa consciência, né? Daquilo que eu presto atenção, daquilo que eu olho, daquilo que eu identifico. E depois de tudo isso, como é que eu faço para expressar? Se há dificuldade para tudo isso, bom, existem vários tipos de ajuda para isso. Nunca é tarde para que a gente possa fazer transformações nas nossas vidas, né? Se eu não aprendi ao longo da minha vida a identificar os meus sentimentos, e hoje eu tenho dores na alma em função disso, bom, então está lançada a minha semente aqui. Vamos olhar para isso.
Assim como a imagem de um soterramento, todos nós temos de alguma maneira, né? A gente já viu isso na TV pelo menos uma vez na vida, né? De um soterramento onde tem um som, uma mãozinha que aparece, uma expressão de vida nos escombros. Assim podem estar alguns, muitos ou todos nossos sentimentos. Então é chegada a hora, né? O despertar para o nosso íntimo, para que a gente possa cultivar, trazer à luz e a partir disso um florescer. Estamos em tempo de primavera. Que tal? Um abraço.